Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência usando o DIU de cobre. Já tem um pouco mais de 3 meses que eu estou com ele e vou contar aí tudinho como que está sendo a adaptação, como que foi a colocação e tudo mais, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, não esqueça de curtir bastante. Se for sua primeira vez por aqui, se inscreva nesse canal. Iniciando aqui o vídeo falando pra vocês um pouquinho que eu decidi colocar o DIU de cobre porque eu queria me ver livre dos hormônios. Eu já usava o método contraceptivo hormonal já há muitos anos. Eu uso desde a minha adolescência porque antigamente eu tinha muitos problemas menstruais, tinha muito fluxo aumentado, tinha muitas cólicas, então por isso que eu já usava há muito tempo. E eu decidi mudar, decidi tirar aí o hormônio da minha vida. E conversando com a minha ginecologista, dentre as opções que ela me passou, o DIU de cobre seria a melhor delas. Então ela me deu as guias para fazer exames, que seriam exames de rotina, que é o Papa Nicolau. Ela pediu também alguns exames de sangue, mas são exames de rotina, e me deu também a guia para colocar o DIU, que não coloca na UBS onde eu faço as consultas normais, coloco em outra, que é aqui na minha cidade também. Então eu fiz o agendamento e foi super rápido, eles agendaram para a mesma semana e eu coloquei no dia 16 de dezembro. No dia da colocação, o procedimento em si foi super rápido, mas poderia ter sido um pouquinho mais rápido, mas eu fiquei muito tensa na hora, fiquei com um pouquinho de medo. Então assim, essa tensão que eu estava acabou atrapalhando um pouquinho e acho que foi isso que me fez sentir também aquele incômodo, aquela dorzinha bem chata. Porque a colocação do DIU foi totalmente sem anestesia e eu fiz a colocação também pelo SUS, tá? Então é importante frisar isso, foi totalmente gratuito. E o médico, ele faz na hora lá um transvaginal para ver onde que ele vai colocar o DIU, tudo certinho. Depois que ele coloca, ele faz uma outra transvaginal para verificar se ele estava no lugar. E logo após a colocação, eu já comecei a ter um sangramento que o médico falou que era normal acontecer e senti também muita cólica. No dia eu senti muita cólica, a cólica era tão forte que eu andava até um pouquinho curvada e eu tinha ido sozinha pra UBS pra fazer a colocação, voltei pra casa dirigindo, até achei um pouquinho incômodo. E ele tinha me passado alguns medicamentos pra passar a cólica, pra passar a dor, mas eu não queria tomar, eu queria que aquela cólica passasse sozinha. Eu só deitei um pouquinho de barriga para baixo e aquilo aliviou bastante a dor. E no dia ele falou que eu poderia fazer todas as minhas atividades normal, porque isso não interferia em nada, eu poderia ir para academia, poderia arrumar a casa, poderia fazer absolutamente tudo. E essa foi a recomendação que ele me passou, mas nesse dia eu preferi tirar de repouso e descansar e não fazer atividade física, ficar mais tranquila, até mesmo porque eu estava com muita cólica. E vamos para a adaptação do DIU. Então, como eu falei para vocês, logo após a colocação do DIU, começou a ter sangramento. Então, assim, fui sangrando, tinha dias que vinham um pouco mais, tinha dias que vinham um pouco menos, mas desde a colocação que eu usava absorventes ou então protetor diário, porque eu estava me adaptando ainda ao DIU e estava tendo esse sangramento. Mas quando foi em fevereiro, o fluxo aumentou e eu fiquei o mês inteiro menstruando bastante, tanto que eu não sabia se era menstruação normal ou se era por conta do DIU, que era por conta da adaptação. Então eu agendei uma consulta médica e a médica me falou que era absolutamente normal ter esse sangramento por conta da adaptação do DIU, então era normal que isso poderia acontecer até 6 meses depois da colocação e que meu corpo ainda estava adaptando ao DIU. E ela me passou um tratamento medicamentoso para parar o sangramento. Eu comprei o remédio, fiz certinho por 3 dias, que foi o que ela me receitou, né? Mas, para o meu desespero, o sangramento não parou. Ele só diminuiu o fluxo e eu tive um pouquinho mais de paciência. Agendei uma outra consulta depois com uma ginecologista e ela conversou comigo direitinho, falou a mesma coisa que a clínica geral tinha dito, que era normal o sangramento até 6 meses por conta da adaptação, que era um corpo estranho que estava dentro de mim, então meu corpo ainda estava se adaptando a ele. E ela me passou novamente mais um tratamento medicamentoso, porque eu falei pra ela que eu já tinha tentado já por 3 dias, que não tinha dado certo, que só diminuiu, mas não tinha parado.
então ela passou uma dose maior de remédio e para fazer por 5 dias. Mas assim que eu coloquei o DIU, o médico tinha solicitado uma ultrassonografia para verificar se o DIU ainda estava no local. E a ginecologista me falou que uma das causas desse meu sangramento, que também poderia ser que ele talvez tivesse saído fora do lugar. Então eu preferi, antes de fazer o tratamento novamente com remédio, eu preferi fazer a ultrassom primeiro para verificar a posição do DIU. E chegando no dia da ultrassom, o DIU estava no local certinho, tudo bonitinho. E no dia eu estava com a minha menstruação em dia. E como ele estava no lugar certinho, a minha vontade era de esperar a minha menstruação passar para ver se aquele problema com os escapes se ia continuar ou se ia parar. Porque, igual eu falo pra vocês, eu pra tomar remédio assim tem que ser, em último caso, eu tenho que estar muito de saco cheio pra tomar o remédio ou com muita dor mesmo. Então eu queria que o sangramento parasse por conta mesmo própria e eu não queria fazer mais uso de remédios. E foi isso que eu fiz. Depois de ver que o DIU estava no lugar, eu esperei mais um pouquinho e, pra minha surpresa, o escape tinha diminuído bastante até que ele parou. Então hoje em dia só acontece escape uma vez ou outra, mas é bem pouquinho mesmo. Então muitas das vezes eu até fico sem o protetor diário, não preciso mais ficar usando todos os dias. E é isso, ainda bem que eu tive um pouquinho de paciência e aguardei. E o que acontece? O meu fluxo sanguíneo, como está na minha menstruação agora? Eu percebo que está um pouquinho aumentado, porque eu sempre tive um fluxo sanguíneo aumentado, mais por conta de hormônios que eu tomava, que era pílula, que era injeção. Então meu fluxo era reduzido por conta disso. Minhas cólicas também eu basicamente não tinha, e agora com o uso do DIU eu tenho cólica normalmente no período menstrual. E a TPM, vou falar pra vocês que a minha TPM tá insuportável, gente. Nossa, tanto que quando eu fui pra menstruar, igual eu falei pra vocês, como eu estava tendo um escape, às vezes eu não sabia se era menstruação, se era escape, e meu marido ele falou, você está menstruada, porque a sua TPM tá de um jeito que tá terrível, então eu tenho certeza que é a menstruação. Então, por conta disso, eu sabia identificar se era a menstruação ou se era o problema da adaptação do DIU. Mas é isso que eu falei pra vocês, estou um pouco mais de 3 meses e só agora que começou a ficar mais tranquilo, a parar os escapes, e eu estou muito feliz. Ainda bem que eu não tirei, ainda bem que eu tive paciência. O que eu falo pra vocês, pra quem quer colocar, pra quem está pesquisando sobre esse método contraceptivo, não se desespere, sinta aí a experiência de vocês, tá bom? Viva a experiência e tenha um pouquinho de paciência, porque é um corpo estranho que foi introduzido, né? E aí a gente precisa ter paciência para que o nosso corpo se adapte a ele. Foi exatamente isso que eu fiz. E algo que eu estava esquecendo de dizer, o meu DIU, ele tem validade de 10 anos. Eu sei que tem alguns que têm a validade um pouquinho menor, mas esse que eu coloquei pelo SUS, ele tem a validade de 10 anos. E o médico me recomendou fazer os exames normalmente, anualmente, para saber se ele está na posição certinha, que vai ser o exame de transvaginal. E foi isso que foi me recomendado do pós a colocação do DIU. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!